Senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu não poderia, nessa bela tarde de segunda-feira, vindo à tribuna e deixar de falar a respeito da brilhante vitória do Corinthians no dia de ontem. Ontem, pela manhã, muito cedo no Brasil, em grande parte dos estados brasileiros, às 8h30 da manhã, e no meu estado, na minha cidade de Manaus, o jogo foi transmitido, senador Waldir Raupp, às 6h30 da manhã, mas a cidade impressionante, toda acordada para assistir o jogo do Corinthians, que no dia de ontem era a seleção brasileira contra a seleção dos ingleses, contra o Chelsea. Então eu quero cumprimentar não apenas a nação corintiana, os dirigentes, os jogadores, mas o nosso país. Que, afinal de contas, uma vitória, uma alegria como essa, que tenho certeza não é a alegria apenas dos corintianos, mas também dos flamenguistas, dos palmeirenses, porque, repito, um jogo de tanta importância internacional, todos, nesse momento, vestem a camisa verde e amarela, que ontem foi traduzida na camisa preta e branca. Então, cumprimentar o time pela belíssima vitória e por mais um título que traz ao futebol brasileiro. Isso é muito importante no momento em que estamos nos preparando para receber o maior campeonato esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo em 2014. E acho também, senhor presidente, que fica uma lição que, às vezes, não basta terem o time ter os melhores jogadores, os melhores talentos individuais. Os talentos são muito importantes, mas é preciso ter uma boa unidade, uma boa união e um esquema tático importante. Óbvio que, se tratando de Corinthians, a vitória no dia de ontem foi uma vitória sofrida, não é? Mas, enfim, cumprimentar todos aí pela belíssima conquista no dia de ontem. Senhor presidente, mas eu venho à tribuna para, mais uma vez, falar a respeito de algumas matérias importantes que constam da pauta e que dificilmente eu vejo alguma possibilidade de avançarmos ainda neste ano de 2012, visto que estamos vivenciando a última semana de funcionamento do Poder Legislativo de nosso país. E eu aqui quero me referir especialmente à necessidade da promoção de uma reforma tributária que trate de assuntos relativos à legislação de ICMS, porque o que vivemos no país é uma verdadeira guerra fiscal. Um tema muito difícil, assim como qualquer outro tema vinculado à questão tributária, senhor presidente, porque nessa hora, quando debatemos uma matéria que envolve transferências de recursos federais para os estados, transferências de recursos dos estados para os municípios, obviamente que o que move e o que orienta parlamentares, sejam deputados, deputadas, senadoras ou senadores, são os interesses de cada uma de nossas unidades da federação. Então, é um tema extremamente delicado e um tema onde todos os jogadores, todos os players entram em campo e nenhum entra imaginando em perder qualquer coisa que seja. E não pode ser diferente. Imagina uma bancada aqui de qualquer estado concordar ou aceitar com a tramitação ou aprovação, votação sequer de uma matéria, se o conteúdo daquele projeto trará perdas financeiras, econômicas a curto, médio e longo prazo para os seus estados, para as suas unidades da federação. Então é óbvio que, por si só, este é um tema muito delicado. Entretanto, senhor presidente, penso que é cada dia mais claro, cada dia mais evidente a necessidade que o Brasil tem de promover uma reforma, e principalmente uma reforma que envolva esse que é o tributo estadual mais importante, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse é o principal tributo, é a principal fonte de arrecadação da grande maioria dos governos dos nossos estados, dos estados brasileiros. Hoje, infelizmente, por conta da legislação e até mesmo por conta do descumprimento da legislação, senhor presidente, esse tributo ele vem servindo
muito como uma forma que os estados encontram de incentivar as indústrias que se instalam no Brasil e assim poder atrair empreendimentos para os seus estados. E atrair empreendimentos significa levar emprego, levar recursos, melhorar a situação de cada uma de suas unidades da federação. Entretanto, senhor presidente, o custo que isso vem causando ao Brasil e a cada um desses estados é um custo que precisa ser reavaliado. Não é à toa que esse debate já está sobre a mesa há muito tempo. Tentou-se, no passado, mudar a cobrança do ICMS da origem para o destino, uma proposta que não avançou porque não recebeu da maior parte dos estados brasileiros e de suas representações políticas qualquer tipo de apoiamento. O que nós percebemos, entretanto, é que nas últimas semanas vem tomando corpo a possibilidade de viabilizarmos uma reforma relativa a esse tributo, com o objetivo maior de acabar com a guerra fiscal, com o objetivo maior de permitir uma maior saúde às finanças dos estados brasileiros. E a proposta que tem sido posta à mesa, e aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, nós já tivemos, nas últimas semanas, 2 debates muito importantes acerca deste assunto. O primeiro deles com a presença do ministro Guido Mantega e o segundo com a presença de secretários de vários estados brasileiros, secretários de Fazenda. E tudo indica que estamos caminhando para a formação, se não de um consenso, mas de uma proposta que obtenha uma amplíssima maioria e apoiamento. Tudo indica que essa proposta deverá ficar em torno do estabelecimento de uma alíquota única de ICMS interestadual no Brasil, ou seja, todos os estados brasileiros praticariam uma única alíquota de ICMS, que chegaria, após um período de transição de aproximadamente 8 anos, ao patamar de 4%. Isso é importante porque inviabiliza a utilização desse tributo para a promoção de incentivos fiscais. Eu repito, os incentivos fiscais hoje que vigoram no país, todos eles, com a única exceção do estado do Amazonas, que detém a possibilidade legal constitucional de oferecer incentivos fiscais, mas todos os demais são inconstitucionais, eles, porque não são aprovados pelo Conselho de Política Fazendária, esses incentivos, se por um lado têm sido capazes de atrair investimentos, por outro lado, tem levado e causado sérios problemas e transtornos quanto à arrecadação dos estados. Então, quando se propõe, e esse é um debate que o Conselho, o CONFAS trava já há muito tempo, quando o Conselho chega à conclusão, à união de todos os estados brasileiros da necessidade da urgência de promover essa mudança, senhor presidente, é que nós nos animamos ainda mais com essa situação, ou seja, unificando o tributo numa única alíquota, e há propostas para que hajam 2 alíquotas diferenciadas, uma para as regiões mais desenvolvidas, no caso sul e sudeste, e outra para as regiões menos desenvolvidas, norte, nordeste e centro-oeste. Mas é um debate que ainda está em curso. Mas a questão central é que chegamos todos, inclusive os técnicos, economistas, governadores, governo federal, que estamos caminhando para um consenso de buscar uma unificação, uma proximidade dentre essa alíquota. E o que é importante, que quero aqui destacar, senhor presidente, é que quando a proposta chegou quando chegou para o Congresso Nacional, tendo sido apresentada pela primeira vez pelo ministro Guido Mantega, ficou clara a defesa que o governo federal faz em relação à Zona Franca de Manaus. Senador Waldir Raupp, nós que ouvimos o presidente Sarney falar hoje longamente durante a sessão de homenagem aos 40 anos da Rede Amazônica de Televisão, ouvimos da Sua Excelência, o presidente dessa casa, dizer onde foi e como foi dentro de navio uma reunião em Manaus, capital do estado do Amazonas, no início da década de 60,
que discutiu a criação da Sudam, a criação de vários órgãos importantes, inclusive da Zona Franca de Manaus. E hoje é também um modelo de mais de 45 anos, vitorioso, que tem contribuído muito com a nossa região. Então é óbvio, quando discutimos uma reforma tributária, mudança na legislação de ICMS, é óbvio que para que a Zona Franca seja preservada, tem de haver a exceção ao modelo Zona Franca de Manaus. E o próprio governo federal é que chega ao Senado Federal, chega ao Congresso Nacional, apresenta a sua proposta e defende a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus. E para concluir, senhor presidente, eu quero apenas dizer o seguinte: considero que esse ano nós já tenhamos dado avanços significativos e importantes. Tivemos, repito, 2 debates importantes, uma divergência aqui, outra ali, mas considero fundamental o fato de que possamos fechar o ano tendo uma boa costura para o ano que vem, ou seja, um acerto quase que pré-estabelecido para que ano que vem a gente possa avançar no sentido de aprovar as mudanças necessárias, porque o quadro como está hoje não pode permanecer. Eu, inclusive, durante uma das audiências públicas, fiz uma referência muito especial, especialíssima, ao secretário de Finanças, ao secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o doutor André Calab, estado com o qual o Amazonas tem tido os maiores embates no Poder Judiciário, senhor presidente. Fiz uma referência importante, e dizendo, inclusive, que o São Paulo é o estado mais desenvolvido desse país, que concentra sozinho grande parte da produção brasileira e que é o estado que mais tem praticado guerra fiscal no país. Ocorre que, nesses últimos dias, a mídia brasileira, a imprensa nacional, tem divulgado com insistência uma matéria vinda do governo de São Paulo, sobretudo do secretário Calab, dizendo que após o ingresso de uma DIN, de uma ação de inconstitucionalidade, feita pelo Estado do Amazonas, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando incentivos fiscais que o Estado de São Paulo estava dando de ICMS para o segmento de informática, que após isso houve um decréscimo no faturamento das indústrias de informática instaladas naquele estado na ordem de 10% e que novas medidas estariam sendo estudadas para serem adotadas, senador Raupp. Veja bem, abre aspas, o que diz o secretário Calab: o governo paulista está respeitando a decisão do Supremo, mas temos outros mecanismos para buscar um equilíbrio que foi desfeito com essa liminar. A liminar favorável ao Estado do Amazonas e que diz que qualquer incentivo fiscal é ilegal dado de ICMS sem que passe pelo crivo do CONFAS. Então, o secretário não só de Finanças, mas também secretário de Indústria, o deputado Júlio Semeghini, dizendo que estão ultimando os últimos esforços, as últimas tratativas para lançar aquilo que eles dizem ser a nova forma de incentivar esse segmento. Olha, eu acredito, São Paulo ele concentra 50% da produção de bens de informática do país. Não precisa conceder novos incentivos para tirar os outros 50% que estão espalhados pelo Brasil afora. Não é somente Amazonas, é Bahia, Rio Grande do Sul, vários estados brasileiros detêm parte pequena da produção. Minuto eu concluo, senhor presidente. Então, nós não podemos aceitar que, por vias transversas, a Constituição continue sendo desrespeitada. Nós não queremos, de maneira nenhuma, discutir com o Estado de São Paulo. De jeito nenhum. O que nós queremos é encontrar uma boa solução para o Amazonas, uma boa solução para São Paulo. Agora, encontrar por caminhos transversos uma forma de rever aquilo que a Justiça disse que não mais pode ser feito, não é algo que a gente possa concordar de forma a nos silenciar, senhor presidente. Então é por isso que eu digo que é com muita alegria que eu falo que vejo muito próximo o tempo de que isso acabe no país. Que cada unidade possa, dentro do seu limite, do mais estrito poder legal, definir aquilo que é melhor para o seu Estado, mas aquilo que é melhor para o Brasil também. Portanto, espero que essa medida não venha a partir do governo do Estado de São Paulo e que a gente possa continuar seguindo, trabalhando sem qualquer transtorno. Obrigada. Obrigado, senadora Vanessa Graziotin.